que era obrigatório que o Senhor Jesus fosse humano? Primeiro motivo, o substituto deveria ser humano. Vamos ler. O pecado foi cometido por um homem, logo, quem deveria obedecer e receber a culpa deveria ser humano. Isto é muito importante ser observado. Quem pecou foi um homem, isso Romanos 5 vai deixar muito claro. A ofensa veio por um homem e aquele que iria resolver o problema do primeiro homem, aquele que iria receber a culpa causada pelo primeiro homem por toda a humanidade, deveria ser humano também, para que a aplicação fosse justa. Porque se a pena do pecado fosse aplicada sobre um anjo, isso não iria satisfazer, porque não foi um anjo que pecou. Então o substituto deveria ser semelhante àqueles que pecaram, para que a aplicação da pena fosse verdadeira, tá? Então o substituto não poderia ser de qualquer essência. Ele precisava ser humano, porque o pecado havia sido cometido por homens e homens precisavam ser punidos, tá bom? A segunda razão porque o nosso substituto deveria ser humano é que ele seria o mediador, e o mediador deveria ser humano. Vamos ler. O mediador precisava ser humano, pois vai apresentar suas lutas como homem, para ser a base da reconciliação e perdão da humanidade. Perceba que o Senhor Jesus, ele é o mediador, e ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele media Deus para os homens. Mas se ele não tivesse experimentado as lutas que os homens experimentam com um corpo físico, o Senhor Jesus ele conheceria as dificuldades humanas apenas pela sua sabedoria infinita, apenas pela sua onisciência. Mas ele não teria um conhecimento por experiência, um conhecimento empírico do que o homem passou. Mas como ele foi humano verdadeiro, ele pode agora interceder com propriedade, porque ele sabe as dores do homem, as dores que o homem passou. Tá bom? Então, a terceira razão por que o substituto precisa ser humano é que ele é um exemplo de obediência. As Escrituras ordenam seguir o exemplo do Senhor. Isso só faz sentido se ele for humano. Tá bom? Não faz sentido nenhum a Bíblia nos mandar seguir alguém que fez coisas que não fosse humanamente possível ser repetida. Então, se a Bíblia manda nós repetirmos, é porque ele era humano e o que ele fez foi por causa da sua natureza humana verdadeira. Tá bom? Quarta razão é que ele será o modelo de corpo glorificado. A igreja terá um corpo glorioso, assim como o Senhor após a ressurreição. Tá bom? Então, uma outra razão é que o Senhor Jesus, ele estava ressuscitando para inaugurar um novo processo, ele estava inaugurando uma nova raça. E essa raça teria o corpo glorificado. Isso não faz nenhum sentido se ele não fosse um humano verdadeiro. Tá? Então, o Senhor Jesus, como humano verdadeiro, ressuscitou, recebeu um corpo glorioso e a promessa é que a igreja receberá um corpo semelhante ao de Jesus. Então, o Senhor Jesus estava ali representando a humanidade, recebendo um corpo glorioso e glorificado. Para terminar, o Senhor Jesus, ele era um homem eterno. Ele tornou-se um homem eterno. Vamos ler. Essa condição não se desfez após a ressurreição. O Senhor continuou sendo um homem e ficará assim para sempre. Escute uma coisa com muita atenção. Muitas pessoas acham que o Senhor Jesus perdeu a sua humanidade depois da ressurreição. Isto é um grande engano. Jesus tornou-se um homem
para sempre. O Senhor Jesus não deixou de ser homem após a ressurreição, não deixou de ser homem após subir aos céus e continua como homem eterno até os nossos dias e ficará assim por toda a eternidade. Observe que a Bíblia vai nos dar base para isso. Olha o material. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que os discípulos viram e tocaram no seu corpo. Isso confirmando que ele não perdeu o seu corpo humano. Observe que Estevão, algum tempo depois da ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus já tinha subido aos céus, já tinha sido ali assunto aos céus, mas Estevão diz o que em Atos 7,56? Que ele viu o Filho do Homem à destra de Deus Pai. Então, mesmo o Senhor já tendo subido aos céus, Estevão diz que ele continuava tendo um corpo humano através da expressão de Estevão, que ele estava vendo o Filho do Homem. Aquilo era uma demonstração de que Jesus tinha um corpo humano. Outra evidência é que Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, que Jesus apareceu para os apóstolos, lá no dia da ressurreição, e também apareceu para ele. Ou seja, Paulo estava comparando, equiparando a aparição de Jesus aos apóstolos para a aparição que aconteceu com ele em Atos 9. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o mesmo Jesus ressuscitado, o mesmo homem, apareceu para ele também. Olha só, já há algum tempo depois da ressurreição, Jesus continuava aparecendo como homem, com um corpo físico e glorificado. E para terminar, João, lá em Apocalipse 1:13, já muitos anos depois da ressurreição, já pelo menos uns 30 anos depois da ressurreição, uns 30 anos que Jesus estava já nos céus, à destra do Pai, João diz que Jesus apareceu para ele como um filho do homem. João diz que ele virou e quem ele viu? Um semelhante ao filho do homem, tá bom? Então, Jesus Cristo continuava com o corpo físico, continuava como homem. E por que isso? Porque Jesus assumiu a humanidade para sempre. E por que Jesus fez isto? Porque na eternidade nós vamos compreendê-lo, vamos ali entendê-lo de uma forma verdadeira, porque ele será humano como nós somos humanos e nós teremos ali um contato verdadeiro. Como é que você vai abraçar o Senhor Jesus se ele não está com corpo humano? Como é que você vai segurar nas suas mãos? Como é que ele vai nos mostrar suas mãos, os cravos, o custo da salvação, se ele não estiver como um humano, tá bom? Então a humanidade de Jesus é precisa na eternidade para que a igreja possa o compreender perfeitamente, tá bom?